Fala galera, sou Vinícius Falcão e hoje nós estamos aqui no blog Futebol Argentino para mais um vídeo. E hoje como é domingo, hoje é o dia de mais um vídeo histórico, né? Primeiramente gostaria de falar que tá tendo um show aqui vertical. Se vocês ouvirem um barulho no fundo é por causa disso, não sou eu ou aqui em casa, não é isso. É ao fundo aqui que tem um show perto de casa. Então, falando sobre o tema que eu escolhi para falar hoje, eu escolhi falar hoje sobre o tema, um time histórico, na verdade, né? Que é o Vélez do Bianchi. Quando o Vélez começa a ganhar muita relevância na Argentina, quando o Bianchi chega lá. Até o Bianchi chegar no Vélez como técnico, né? Que o Bianchi tinha passado lá como jogador, inclusive ele era o artilheiro histórico do Vélez, se não me engano, com 206 gols, né? E o Bianchi foi um muito bom atacante. Ele jogou no Vélez e depois ele foi para a França. Jogou muito tempo na França. O Bianchi fala francês, inclusive, muito bem. Ele é muito bem, como é que eu vou dizer, bem relacionado, vamos dizer assim, na França. Eu acho até que ele treinou o time francês também. Até depois do Vélez ou antes do Vélez, enfim. Ele é um treinador que treinou na França. Então o Bianchi chega ao Vélez em 93, né? E isso muda completamente a cara do time. Primeiro porque o Bianchi vai subir vários bons jogadores das categorias de base do Vélez, né? É uma tradição até hoje do time velezano, como eles chamam lá, dos velezanos, que é fortineiros também, que eles chamam. Revelar bons jogadores. Você vê aí hoje o Gino Peruzzi, que eu comentava ontem sobre ele ser o lateral titular da seleção argentina, é uma revelação do Vélez. Enfim, o Papa, Emiliano Papa, enfim, Rick Martinez, o Romero, tem um cara no Cruzeiro também que é revelação do Vélez. Tem alguns bons jogadores, o Cabral, se não me engano, tá no Cruzeiro. Vários bons jogadores hoje, o Otamendi, titular da seleção argentina hoje, é revelação do Vélez. Enfim, existem alguns bons nomes, né, hoje que saíram da canteira, como eles chamam lá do Vélez. Bons nomes e nomes de seleção argentina, de Copa do Mundo, enfim. Nomes de algum peso, de algum valor, não como é que eu vou dizer? Não são nomes de segundo escalão, são nomes realmente importantes, de peso. Então, o Bianchi, ele começa o trabalho dele dando chance para jovens, ele sobe esses jovens e ele baseia o trabalho dele, ao contrário do que até pode parecer no começo, porque ele era um atacante, né? Ele fez 206 gols na carreira, pelo Vélez apenas, né? Deve ter feito mais do que 206, mas pelo Vélez foram 206 gols. Então, ao contrário do que o próprio Bianchi pode aparentar, né, que era um atacante, ele vai dar prioridade muito para a defesa. O time dele era muito forte na defesa, né? Tinha como grande líder do time o Chilaver, né, que era um paraguaio, era o único estrangeiro do time. Todo o resto do time base, que vai ganhar a Libertadores e o Nacional de 93, o Clausura, porque na Argentina naquela época havia 2 campeonatos nacionais por ano, o Apertura e o Clausura. O Apertura, apesar do nome parecer estranho, mas o Apertura ele começava no meio do ano, porque a temporada argentina naquela época era de meio de um ano até o meio do outro ano. A metade final de um ano começava o campeonato argentino, ou a temporada argentina, desculpa, e o campeonato argentino, chamado Apertura, e a temporada se encerrava no metade inicial do ano seguinte, que é o que eles chamam de clausura, que era o torneio clausura, que fechava a temporada. Então, hoje em dia já não é mais assim, mas eles vão tentar fazer um campeonato longo de um ano. Só que isso vai demorar um pouco, porque tem 30 times. Enfim, voltando ao assunto, naquela época o torneio argentino a temporada argentina era como a Europa, só que mudava que cada metade de torneio eles tinham um campeão. E eram torneios independentes. Você tinha uma Apertura que tinha um campeão da Apertura e o campeão da Clausura, né? Cada torneio tinha o seu campeão independente, não tinha um torneio unificado do ano. Não, os campeões jogavam contra eles, enfim. Simplesmente 2 campeões por ano. Tem 2 torneios argentinos, 2 títulos argentinos de campeão argentino todo ano. Cada campeão
de cada torneio do ano, do Apertura, que é no final, embora seja é um tanto quanto anacrônico, vamos dizer assim, fora de sequência cronológica, mas acontecia assim, o Clausura, que é o que fecha o ano de 93, por exemplo, começava no começo do ano. Então o campeão do Clausura, que é fechamento, né, enclausuramento, fechamento, que fecha a temporada, o campeão do Clausura, que abre o ano, não a temporada, ele tinha uma vaga na Libertadores, e o campeão da Apertura também tinha uma vaga na Libertadores. E os outros 3 era pela temporada anual, né? A soma do Clausura com a Apertura, os 3 primeiros... não, mas naquela época só eram 2, tá? Desculpa. Naquela época só eram 2 times na Libertadores, então eram esses 2. Os 2 campeões nacionais, foi mal, desculpa, porque eu tava com a cabeça já agora mais próximo de nós, onde iam 5 para Libertadores. Nessa época, sim, era o campeão do Clausura, da Apertura e os 3 mais pontuassem, tirando os 2 campeões, né? Tirava os 2 campeões, viu os 3 maiores pontuadores na soma dos campeonatos do ano, e você tirava daí os times que iam para Libertadores. Mas naquela época era simplesmente isso. Quem foi naquela época foi o Boca, que foi o campeão do Apertura de 93, e o Vélez, que foi o campeão do Clausura de 93. O Boca e o Vélez na Libertadores de 94 caíram no mesmo grupo, junto com quem? Com o Palmeiras, com o Cruzeiro. O Vélez era um time pequeno na Argentina, muito pequeno, assim, segundo ou terceiro escalão na Argentina. Acho que o Estudiantes com certeza tinha mais nome que o Vélez. E o Argentino Júnior também tinha mais nome que o Vélez, porque o Argentino Júnior tinha sido campeão da Libertadores nos anos 80, e mais que isso, tinha revelado Maradona. Então, assim, com certeza o Argentino Júnior tinha mais nome que o Vélez naquela época. Então, assim, o feito do Bianchi, né? O Bianchi ganhou um monte de título pelo Vélez. O feito dele foi um feito enorme, porque ele pegou um time que era tipo terceiro escalão, alguma coisa como Santa Cruz no Brasil hoje, vamos dizer assim. Guardando assim muitas proporções, vamos dizer assim, era mais ou menos como o Figueirense, um Santa Cruz, um time não era muito afeito a títulos, né? Principalmente títulos internacionais. Ele tinha ganhado um nacional em 68, para você ter ideia. Então, assim, só de começo, de cara já, ele já rompeu em um jejum de 25 anos sem títulos, contando que boa parte desses anos eram 2 títulos por ano. Então foram 40, 50 campeonatos onde eles não conseguiram sequer ganhar um depois disso. Não é como no Brasil, que só tem um título por ano, não. Nacional por ano. Lá eram 2 títulos nacionais por ano, eles não conseguiram ganhar nenhum entre 68 e 93. Então em 93 eles ganham, quebra esse jejum. Em 94 ele vai para Libertadores com um grupo dificílimo, né? O Cruzeiro era um time bicho papão na época no Brasil. Não era qualquer timezinho de segundo escalão. E o Palmeiras, aquele Palmeiras do Luxemburgo, aquele Palmeiras máquina com Edmundo, enfim, aquele Palmeiraço, né? Bicampeão brasileiro, era aquele Palmeiras mesmo. Não se ganhe não, era aquele Palmeiras, né? O Vélez, eles classificam em primeiro lugar, né? Na época classificavam 3 no grupo da Libertadores. Quem fica de fora é o Boca. O Boca toma 6-1 do Palmeiras, desse Palmeiras, né? E perde pro Vélez de 1-0. O Vélez era um time interessante, porque ele jogava no 4-3-1-2, né? Era o Chilavé no gol. Tinha um linha de 4 na zaga, né? Um linha de 4 na zaga, Trota e Sotomayor na frente da defesa, os zagueiros centrais, né? Vamos dizer assim. O Gomes de 5, o Basualdo e o Bacedas pelos lados, o Basualdo pela direita e o Bacedas pela esquerda, o Pompei de enganche, e na frente Assad e o Flores, né? E é esse time base do Bianchi que ganhou esses 2 torneios, o Clausura de 93 e também a Libertadores. Na Libertadores, como eu estava falando, eu vou falar mais da Libertadores porque foi, eu acho que, mais emblemático, talvez, tirando o título mundial contra o Milan, mas a Libertadores foi emblemático, né? O Vélez da Libertadores foi emblemático, assim, um time de uma defesa inexpugnável, vamos dizer assim, né? Um time que pra você ter uma ideia, no Nacional que ele ganhou, o Bianchi ganhou com o Vélez em 93,
ele tomou apenas 7 gols em 19 jogos, ele perdeu apenas 2 jogos, né? Ele ganhou 10, empatou 7 e perdeu 2 apenas. Eram 19 jogos, obviamente, né? Então, assim, é uma campanha muito forte, assim. E ele marcou apenas 23 gols em 19 jogos. Você vê que a média de gol é baixa, mas a média de gol sofrida é muito baixa. Era um time de uma defesa fantástica. O Chilavé liderava esse time. Muitas vezes o time ganhava de 1-0 com gol de falta ou pênalti do Chilavé. Nessa época, nesse meio tempo aí, eu não sei se o Bianchi estava no time, mas o Chilavé chegou a fazer um gol de falta do meio da rua, assim, tipo meio campo, bem longe do gol. Contra o Boca Juniors, não foi contra qualquer time não, né? Então ele passa de fase, então ele vai pegar o Defensa do Uruguai, passa do Defensa nos pênaltis, né? Aí depois ele pega o Minerva da Venezuela, o único time que ele passa sem ser nos pênaltis. Ele passa com 0-0 e 2-0, ganha de 2-0. Aí depois ele pega o Júnior Barranquilla da Colômbia, e ele perde de 2-1 e ganha de 2-1, vai para os pênaltis, ganha de novo nos pênaltis. E na final ele pega o São Paulo, aquele São Paulo, né? Não é qualquer coisa, é aquele São Paulo que tinha Tele Santana, tinha sido bicampeão seguido da Libertadores, tinha sido campeão mundial contra Milan e contra Barcelona, contra o Milan, aquele Milan que ganhou tudo na Europa, né? E contra o Barcelona do Cruyff, né? Pô, então assim, não é qualquer coisa. Então o Vélez ele consegue ganhar de 1-0 do São Paulo dentro do estádio dele, do Amalfitani, e aí ele vai para o Morumbi abarrotado, o Morumbi, perde apenas de 1-0, gol do Miller. Até hoje os torcedores de São Paulo reclamam de um pênalti não dado, mas enfim, o fato é que foi para os pênaltis. E o Chilavé, é incrível também, assim, como quando você tá vendo o jogo, quando vai para os pênaltis, todos os jogadores do Vélez começam a comemorar, tal a confiança que eles tinham no Chilavé, né? Porque o Chilavé era tão louco o negócio que eles passaram dos 4 mata-matas possíveis, eles passaram de 3 nos pênaltis. Contra a Defensa, contra o Júnior e contra o São Paulo. Só passaram do Minerva na bola rolando mesmo, né? É interessantíssimo isso. Mas enfim, eles ganham do São Paulo nos pênaltis e vão pro Mundial contra o Milan, aquele Milan, né? E ganham do Milan também no Mundial. E assim, depois o Vélez começa a se acostumar a ganhar títulos. Nesse período aí que o Bianchi ficou no Vélez, de 93 a 96, eles vão ganhar clausura, uma apertura em 95 também. Logo depois do Mundial ele ganha uma apertura. Ele ganha um clausura também em 96. Ele ganha a Supercopa de 96. Supercopa, para quem não sabe, era um torneio que tinha na América do Sul, muito interessante. Começou, se não me engano, em 88 com o Racing ganhando do Cruzeiro. E era um torneio que reunia os campeões da Libertadores. Era um torneio anual, todo ano tinha esse torneio, e apenas os campeões de Libertadores participavam. E a Recopa, que hoje é o campeonato sul-americano, o campeonato da Libertadores, era feita pelo campeão da Supercopa contra o da Libertadores. E aí ele também ganha a Supercopa de 96, ganha o Mundial, ganha o Interamericano de 94, que era contra o campeão da CONCACAF, ali da Confederação das Américas. E ele consegue marcar uma época, né? Esse time do Vélez marca uma época, e o Bianchi ele desponta dali para ser um treinador de ponta, vamos dizer assim. Obviamente com as suas peculiaridades e tudo mais, depois ele vai pegar o Boca e vai ter um estilo muito parecido. 4-3-1-2, com um enganche já muito mais técnico, né, do que o enganche que ele tinha antes, mas um time muito forte, que ele consegue extrair sempre o melhor dos times. E é interessante que os times do Bianchi, ele sempre tem um referente, né? O referente do Boca, os grandes times do Bianchi, vamos dizer assim. O grande referente do Boca, todo mundo sabe que era o Riquelme, mas o grande referente do Vélez era o Chilavé. Interessante isso também. Na hora da responsabilidade, sempre tem um cara no time do Bianchi que vai lá e assumir a responsabilidade. Ele tem muita dificuldade. Essa última passagem do Boca, pelo Boca do Bianchi, foi ruim. Eu vejo que ele sentiu muita dificuldade de não ter um referente, assim, um cara que na hora da responsabilidade ele pudesse contar muito assim com o cara, né? Acho que é uma coisa que o Bianchi se ressente muito. Mas interessante, esse Vélez foi um timaço. Então volto amanhã, pessoal. Amanhã talvez falando já do jogo da seleção argentina que vai ter no meio da semana. Eu sou Vinícius Falcão, esse é o blog Futebol Argentino. Ficamos por hoje, quadro histórico. Todo domingo é quadro histórico.